O Palmeiras vendeu Arthur Cabral e o Corinthians conseguiu bater o martelo em relação a Gustavo. No vídeo de hoje do canal do Nicola, te conto quanto Corinthians e Palmeiras vão faturar com as duas transferências, te atualizo sobre uma proposta que vem da Itália pelo zagueiro Lucas Veríssimo do Santos e, para finalizar, bastidores sobre o elenco rachado, vestiário em situação delicada envolvendo brasileiros no Shakhtar Donetsk. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal e esse vídeo repleto de informações de mercado, mas também de bastidor. Antes de passar essas informações para vocês, queria pedir para assistirem ao vídeo até o fim. Se curtirem, não esqueçam de dar um like, de se inscrever no canal e de acionar o sininho. Tudo isso é bem importante para que o canal do Nicola continue crescendo. Se você já fez tudo isso, vire membro do canal do Nicola. Vou deixar na descrição desse vídeo um link. Você clica lá, escolhe um dos 5 planos disponíveis com uma série de vantagens diferentes, beleza? Bom, quero começar esse vídeo falando sobre o Shakhtar Donetsk, que acaba de ser mais uma vez campeão ucraniano, domínio total do time de Donetsk, que tem nos brasileiros sua grande força. São 13 jogadores brasileiros no atual elenco do Shakhtar, 2 deles, é bem verdade, acabaram se naturalizando ucranianos, inclusive podem jogar pela seleção, o Marlos, ex-São Paulo, e o Júnior Moraes, atacante revelado na base do Santos. E aí você deve estar pensando, pô, 13 brasileiros, baita clima legal, certamente todo mundo é super amigo, certo? Nem tanto. Recentemente o Taison, ex-jogador da seleção brasileira, que é o capitão, um dos caras com mais tempo de casa, é o verdadeiro dono do vestiário do Shakhtar, deu uma entrevista a uma rádio no Rio Grande do Sul, a Rádio Atlântida, criticando o empresário do TT, o Pablo Bueno, também deu uma cornetadinha no TT, que foi o autor dos 2 gols que garantiram o título de forma antecipada do campeonato ucraniano ao Shakhtar. E a partir dessa entrevista eu comecei a conversar com pessoas que estão no Shakhtar ou que trabalham para jogadores do Shakhtar e deu para entender que apesar de tantos brasileiros, nem todos falam a mesma língua. Os caras moram todos no mesmo condomínio fechado na cidade de Donetsk, mas existem algumas panelinhas. Uma das panelas, a mais importante, é a liderada pelo Taison, que tem alguns jogadores muito próximos dele, são seus verdadeiros parças. Essa panela conta, por exemplo, com o Marlos, com o Alan Patrick, com o Moraes, com o Dodô, com o Smile e com o Maicon. Existe um outro grupo um pouco menor de jogadores brasileiros jovens que chegaram recentemente à Ucrânia e não se metem em confusão e nem tomam partido por ninguém. Esse grupo tem o Vitão, zagueiro, o Fernando, atacante, além do Marco Antônio. E no terceiro grupo aparecem o TT, atacante revelado no Grêmio, comprado pelo Shakhtar Donetsk por 15 milhões de euros, e o Dentinho, ex-jogador do Corinthians. Definitivamente, Dentinho e TT não se dão bem com o Taison. A relação entre os três é ruim. Não chame os três para um mesmo jantar, que certamente não vai dar coisa boa. Dentinho e Taison não se falam há bastante tempo. Coincidência ou não, a partir do momento em que essa briga se tornou pública, o Dentinho passou a não ter oportunidades no time titular do Shakhtar, muitas vezes nem sequer tem ido para o banco de reservas, tem mais um ano de contrato. Não vou ficar nem um pouco surpreso se o Dentinho acabar deixando o Shakhtar, exatamente pela falta de oportunidades. Já o TT, que chegou mais recentemente ao Shakhtar, causou desconforto em alguns brasileiros, pelo fato dele ter custado 15 milhões de euros, pela relação do empresário dele, que não é boa, com alguns dos atletas do time, e a partir daí o TT passou a perder espaço ou moral com esses outros brasileiros. Há quem garanta que os 2 gols marcados pelo TT não foram nem festejados por alguns dos brasileiros do Shakhtar Donetsk. O grande ponto é que, ao contrário do Dentinho, o TT não pode perder espaço. Ele custou muito caro, 15 milhões de euros, e tem sido especulado em gigantes do futebol europeu. O Milan assinou com uma proposta de 35 milhões de euros, o Bayern de Munique sinalizou com uma oferta de 50 milhões de euros, e o Newcastle perguntou quanto o Shakhtar quer para vender o jogador, e a resposta foi 70 milhões de euros. Então trata-se do grande ativo do Shakhtar hoje, o TT. Até por isso, por mais que ele não se dê bem com o grande líder do elenco, com o Taison, o Shakhtar é obrigado a engolir o jogador. A boa notícia é de que, apesar da relação nada amistosa entre alguns brasileiros, dentro de campo a coisa tem funcionado muito bem. O Shakhtar, além de ter sido campeão ucraniano, tem boa chance de passar as quartas de final da Liga Europa, segundo torneio mais importante no continente. No jogo de ida na Alemanha, o Shakhtar venceu o Wolfsburg por 2-1. A partida da volta seria na Ucrânia, mas por conta da pandemia do coronavírus, vai acontecer mais uma vez na Alemanha e o Shakhtar pode empatar para passar para a próxima fase. Quero falar agora sobre Lucas Veríssimo, talvez o zagueiro com mais propostas nas últimas janelas de transferência, e pintou mais uma oferta pelo zagueiro de 24 anos de idade.
A Udinese da Itália se dispôs a pagar 7 milhões de euros pelos 80% dos direitos econômicos que pertencem ao Santos. Ou seja, se o Peixe topar, vai ficar com 42 milhões de reais por um defensor. A negociação está em andamento, os números agradaram ao presidente José Carlos Pérez, que já chegou a pedir em outras oportunidades 12 milhões de euros, mas ele entende que por conta da pandemia, do coronavírus, da crise mundial e da necessidade do Santos em faturar dinheiro, pode haver acordo nos próximos dias. É importante lembrar que a Udinese pertence à família Pozzo, mesma família que também é dona do Watford, o pai é dono da Udinese, o filho é dono do Watford, time da Inglaterra. Desde 2013, o Lucas Veríssimo está no Santos, ele chegou para as categorias de base, virou titular em 2016, mais recentemente teve uma oferta do Atlético Mineiro que queria pagar algo na casa dos 5 milhões de euros por 100% dos direitos econômicos. Em janelas anteriores, o Torino da Itália, o Spartak Moscou da Rússia e o Lyon da França também haviam feito propostas oficiais ao presidente José Carlos Pérez. Não houve acordo, mas ao que tudo indica agora vai rolar, até porque o Santos precisa resolver problemas de salários atrasados com os jogadores e pagar algumas das pendências na FIFA, como a relacionada ao Kleber Reis, junto ao Hamburgo, que está impedindo o Santos de, por exemplo, inscrever novos jogadores. Bora falar agora sobre Arthur Cabral, novo reforço do Basel agora em caráter definitivo. Na manhã desta segunda-feira, o Palmeiras, o Ceará e o Basel bateram o martelo, negociação na casa dos 4 milhões e 400 mil euros, ou quase 27 milhões de reais. O Palmeiras fica com metade do valor, pouco mais de 13 milhões de reais, o Ceará fica com a outra metade, o Verdão ainda garantiu 30% do valor da mais-valia. O que significa isso? Se o Arthur Cabral for vendido no futuro, o Palmeiras vai ter direito a 30% da diferença entre aquilo que o Basel pagou para contratar o jogador e o valor que está vendendo o atleta. O Arthur Cabral, que tem 22 anos de idade, vive um momento muito bacana no futebol suíço. Em 28 partidas por lá, fez 21 gols. Havia no contrato de empréstimo do Palmeiras para com o Basel a necessidade de compra de forma obrigatória. Caso ele marcasse 12 gols no Campeonato Nacional, ele já fez 15 no torneio e tem sido tratado como uma enorme promessa do futebol brasileiro atuando na Suíça. No Palmeiras a realidade dele foi bem diferente, atuou só 5 partidas e marcou um único gol na temporada passada. Vale a lembrança de que o Arthur Cabral se tornou um ótimo reforço do ponto de vista financeiro para o Palmeiras. Apesar de ter jogado bem pouco, ele foi contratado por 5 milhões de reais e vendido por 13, um lucro de 8 milhões de reais. O Palmeiras ainda vai ficar com 30% da mais-valia, como eu disse agora há pouco. No mesmo dia em que o Arthur Cabral virou reforço definitivo do Basel da Suíça, Corinthians, Internacional, Taboão da Serra e Criciúma enfim chegaram a um acordo em relação à venda de Gustavo. Centroavante vai jogar no Jeonbuk Motors, time da Coreia do Sul. O embarque está previsto para essa terça-feira. Na madrugada de terça para quarta-feira, o martelo só vai ser batido de forma definitiva em mais ou menos 2 semanas. Isso porque ele vai primeiro passar por exames do Covid, vai chegar à Coreia do Sul, ficará por quarentena lá mais ou menos por 2 semanas. Depois disso, liberado, passará por exames médicos, vai assinar o contrato e aí sim vai garantir 2 milhões e 300 mil dólares ou algo na casa de 12 milhões de reais para esses 4 clubes. Corinthians, como dono de 30% dos direitos econômicos, vai ficar com a maior fatia, quase 5 milhões de reais. O Internacional, que estava batendo na tecla de que queria 2 milhões e 400 mil, ficou bem perto desse valor. Isso porque o Taboão da Serra e o Criciúma abriram mão de parte da fatia que teriam direito. A verdade é que o Gustavo era de uma verdadeira pizza. 30% do Corinthians, 15% do Internacional, mais 35% do Criciúma e 20% do Taboão da Serra. Proposta muito boa para o Gustavo, que nunca ganhou tanto dinheiro quanto vai ganhar do outro lado do mundo, embora o salário dele no Internacional não fosse baixo, 280 mil reais. Com a lembrança de que o Inter havia acabado de comprar 15% dos direitos econômicos por 1,5 milhão de reais, está faturando pouco mais de 2 milhões de reais nessa transferência, bom negócio para todas as partes, especialmente para o Gustavo, que era reserva do Guerreiro no Internacional e vai ter a chance de ser titular absoluto em um dos principais times da Coreia do Sul. E esses quase 5 milhões de reais vão ser super importantes para que o Corinthians, por exemplo, não tenha qualquer risco de perder o Cantilho. O Júnior Barranquilla, que é dono dos direitos econômicos do volante, tem ameaçado pedir o jogador de volta, caso não seja feita a parcela de 600 mil dólares que vence no dia 27 de julho. Cheguei a contar todos os detalhes sobre essa história e o posicionamento do presidente André Sanches em relação ao risco de perda do Cantilho, titular absoluto do time do Thiago Nunes.
Bom, pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês. Espero que tenham curtido o vídeo e deixem um like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal do Nicola Bem Fácil, aperta o botãozinho vermelho de inscreva-se, esse aqui. Aproveita e aperta o sininho para ser notificado toda vez que eu fizer vídeo novo ou live. E para fechar, deixei na descrição desse vídeo um link para que você acesse e escolha um dos 5 planos para virar membro do canal do Nicola. Entre as vantagens tem a possibilidade de você participar do bolão do Nicola, que vai dar ao vencedor uma camisa oficial do seu time do coração. Te vejo de noite. Tchau, tchau!